Graça e paz, irmãos. Podem se sentar, por favor. Me perdoem o atraso, né? Mas só um SD que ama muito a gente traz a gente de São Pedro no feriado um desse. Vocês imaginam o quanto que a gente pegou de trânsito. Mas foi bênção, né? E há de ser bênção nesse lugar. Então, irmãos e irmãs, é com muita alegria, né, que a gente vem lá do bairro São João. Na verdade, hoje eu estou vindo do Sana, estava lá descansando um cadinho, né? Mas aí o pastor havia falado comigo, acho que na semana passada, e eu confirmei com ele, e ontem ele me deu o tema de vocês. Isso, mulheres de atitude. E desde que ele mencionou esse tema, coração, 4 mulheres. E eu gostaria de levar essa palavra a vocês, baseado na vida de 4 mulheres. A primeira é a Orfa, a Ruth. Depois eu escolhi a Raabe e finalmente a Safira. Aí talvez você diga assim, poxa, mas elas são bem diferentes de perfil uma da outra, né? Então, se a gente vai falar de atitudes, nós vamos falar de atitudes positivas, negativas, e a gente vai se avaliar e ver onde a gente se encaixa, o que a gente precisa melhorar. E claro, quando a gente fala de mulheres, a gente fala para os homens também, porque a palavra de Deus, ela é bilateral, ela consegue chegar a todos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth, né? No capítulo de número 1. E enquanto você localiza esse texto, eu quero dizer para você o seguinte: 2 mulheres com destinos e escolhas diferentes, e obviamente com atitudes diferentes. Uma é Orfa e a outra é a Ruth. Essas 2 mulheres, elas foram inseridas na mesma família, a família de Noemi, né, casadas com seus respectivos filhos. E conforme as escolhas que elas fizeram, elas tiveram vidas diferentes. E desde já eu quero colocar para nós que as nossas escolhas, que são feitas baseadas em nossas atitudes, pode configurar um projeto de vida para nós. Amém? Então, se você encontrou, eu não vou ler o texto todo, obviamente, né? Mas podemos ver aqui, a partir do versículo 3, que diz assim: Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Eu não quero entrar na história, no pano de fundo. Por que eles saíram de Israel, a família de Noemi? Por que eles foram morar em Moab, né? Eu não quero entrar nesse aspecto da fome. Eu quero entrar na questão das escolhas mesmo. Então você observa, o texto fala que Noemi se torna viúva na terra de Moab e ela tem 2 noras agora. E aí o que acontece? Assim como o marido de Noemi havia falecido, os seus 2 filhos também falecem. E essas 2 noras se tornam viúvas. Em determinado momento, Noemi chega para elas e diz: olha, eu já não sou mais jovem, já não há possibilidade de sair filhos do meu ventre, vocês esperarem crescer para que se casem com vocês, como era costume em Israel, né? A fim de que os maridos mortos tenham descendência. Então eu sugiro que vocês permaneçam na terra de vocês, porque eu vou sair daqui. Eu vou voltar para Belém, né? Para a minha terra, porque eu vi que as fome cessou. E aí ela chega para essas 2 mulheres e ela diz assim para as 2, ela propõe que elas permaneçam ali. No capítulo 1, versículo 15, está escrito bem assim. Dê uma olhadinha aí, você que está com a sua Bíblia aberta. Versículo 15. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Ouvindo, irmãos, a proposta de voltar para os seus deuses,
de voltar para o seu povo que nasceu de um incesto, como a gente pode ver quando nós lemos o livro de Gênesis, né? Moabe é originado de uma das filhas de Ló, junto com ele, o pai e a filha coabitaram, tiveram filhos, um filho, e esse filho se chamou Moabe, e a nação nasce daí. Portanto, uma nação cheia de características pecaminosas, mas imediatamente, quando a Orfa viu a possibilidade dela permanecer do jeito que ela estava, onde ela queria, e do jeito que ela queria, ela não pensou duas vezes. Ela retoma para o seu povo. E aí eu chamo a nossa atenção para a atitude da Ruth, que também poderia ter desejado voltar atrás. Mas ela chega para Noemi e ela diz algo, essa fala da Ruth, ela cola no meu coração de uma tal maneira que eu não sei nem explicar para vocês o que eu sinto quando eu leio esse texto. Versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigues a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem houver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Decisão e atitude. O que esperava Ruth na terra de Israel? Ela não sabia. O que levou ela a querer tanto estar com Noemi? Eu costumo dizer, embora não seja Noemi o meu foco nessa noite, eu costumo dizer que Noemi deveria ser excelente, uma exímia evangelista. E ela deveria dar um bom testemunho de Deus. Dar um bom testemunho das maravilhas que o Senhor operava na vida dela enquanto ela estava lá. Ela não deveria ser uma mulher reclamadora como nós, né? Que reclama de tudo, que cheia de tudo. Eu acho que ela era uma mulher íntegra. E ela passou a visão dessa para essa nora que falou assim, não, de jeito nenhum. Os meus deuses nunca mais. De mudar a minha vida. Quantas de nós, ou quantos de nós, às vezes tem a de mudar e permanece na mesmice de cada dia, por não crer nos desafios que Deus coloca diante da gente? A quantos Deus tem falado nesse lugar que tem que tomar decisão, postura, e às vezes nós permanecemos do jeito que nós estamos. Convenhamos, às vezes é cômodo para nós permanecermos onde estamos. A história dessas duas mulheres. Você não ouve mais falar de Orfa em lugar nenhum outro livro da Bíblia. Mas Ruth, ela entra para a história do Rei Jesus. Quando você abre lá no livro Mateus, está lá a genealogia de Jesus, consta lá que ela é uma das mulheres, né? Deu filhos abençoados, a tribo de Davi. E a tribo de Davi é a tribo do Senhor. Então, com isso, o que eu quero dizer para você? Que duas meninas, duas mulheres, dois destinos, duas possibilidades, duas atitudes a serem tomadas, uma avança e a outra retrocede. Como tem sido a tua vida? Você tem avançado ou você tem retrocedido? Você tem encarado os desafios e você tem buscado ser sustentada através dele, ou você tem permanecido na sua posição, ainda que você permaneça no meio da idolatria, ainda que você permaneça no meio de um povo que não vai revelar nada da glória de Deus. Mulher de atitude foi a nossa amiga Ruth, porque ela disse, eu quero ir contigo. E aonde quer que você pisar, mesmo livro,
11, no versículo 12, nós vemos essa mulher sendo abençoada por uma atitude que ela tomou quando sequer ela sabia como que seria a vida dela dentro de Israel. Nós conhecemos a história, nós sabemos que ela chega ali, ela é uma mulher fiel, ela é uma mulher digna, ela é uma mulher honrada, ela é uma mulher de posição, né? Não tinha riqueza para a gente às vezes atrela posição ao âmbito social. Não é isso, irmãos. Podemos ser dignos sem nenhum dinheiro no bolso. Conhecemos muitas pessoas com muito dinheiro no bolso, pessoas indignas, principalmente da presença de Deus. Mas essa mulher soube valorizar. E quando ela chega lá na terra, ela é cogitada para ser a mulher de Boaz, o remitor, né, pela tradição judaica de Noemi. Mas antes dele ainda havia um homem que ia primeiro. E ele vai lá e diz, você tem interesse em remir Noemi, a sua nora? E ele diz, não, pode fazer isso você. Fazem aquele acordo, ele tira o sapato, sela, como era a tradição dentro de Israel. E Boaz agora é feliz e vai então coabitar com essa mulher que ele aprendeu a amar e vai fazer dela uma senhora da sua sociedade. E Orfa, o que nós sabemos dela? A atitude de Ruth fez com que ela entrasse para a história da genealogia de Jesus. Versículo 11 e 12, como eu sugeri, diz assim, o versículo 11. Todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Essa mulher foi abençoada para ter uma posteridade abençoada. Meninas, jovens, moças que ainda não se casaram, nós precisamos, né? Eu hoje falo isso com muita propriedade. Precisamos buscar de Deus o homem e a você, jovem. A mulher vai ser a tua esposa e as mulheres vai ser o esposo. Porque a nossa posteridade tem que dar respaldo e testemunho da glória de Deus que há em nós. Casa abençoada, lar abençoado, sinal de que Deus está presente no meio do matrimônio. Quantas casas desmanteladas nós temos visto por aí porque não se busca a presença de Deus. A Orfa, como eu disse, ela encerrou a sua história. Ela se limitou a esse episódio. Ruth não, mulher abençoada. Então eu coloquei assim, atitudes definem destinos. A atitude de Ruth definiu o destino dela. Como a atitude de Orfa também definiu o destino dela. Só que um para cima, outro para baixo. Um para frente, outro para trás. Um para a história e outro para a negação da história. O que você tem escolhido? A atitude não depende de fator social. Eu me lembro que um tempo atrás o pastor me convidou para vir aqui e eu preguei sobre sobre Raabe, né? O título da mensagem era Descendo do Muro. Não vou nem mencionar esse assunto hoje. Eu quero falar com você sobre essa mulher, Raabe, a prostituta de Jericó. Uma mulher que era conhecida de muitos homens. A gente costuma dizer que ela era uma mulher da vida, que sai da vida e entra para a vida, né? Porque ela tomou uma atitude. Quando nós estamos lendo o capítulo 2 do livro de Josué, nós começamos a ver ali que Israel está se aproximando da cidade. E o texto diz que todos os moradores de Josué foram vitimados pelo terror, pelo pânico, pelo medo, diante de tudo que eles ouviram que Deus havia feito a Israel enquanto peregrinava pelo deserto. O texto é até assim, eu acho exagerado quando ele diz assim, se desmaiou o nosso coração diante, né, do que ouvimos
das maravilhas e das grandezas que o Deus de vocês realizou no meio de vocês. Então eu pergunto uma coisa para vocês: qual era o contexto da chegada de Israel ou da aproximação de Israel a Jericó? Medo, pânico. Mas ali tinha uma mulher que, mesmo sendo moradora, mesmo sendo partidária do medo que estava reinando na sua nação, ela tomou a decisão de fazer do medo o seu momento de vitória. Enquanto os outros se encolheram e se esconderam, apavorados, ela toma a atitude de proteger os espias de Israel. Todos aqui conhecem esse texto. E quando ela faz isso, essa mulher toma uma outra atitude que me deixa encantada. Antes de eu falar dela, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu grau de preocupação com a sua família? Qual é a sua preocupação enquanto você está aqui adorando, cultuando, seu filho talvez nas drogas, sua filha, seu esposo nos pais bebendo? Qual é a sua preocupação? As mulheres para os homens, o contrário. Raabe, ela toma a decisão de ir contra o seu povo. Ela poderia ter sido morta pela atitude que ela tomou. Ela diz que estava preocupada, porque o medo estava infundido dentro de Jericó. Mas ela esconde os espias, mas ela faz com que eles prometam a ela que, assim como ela havia usado de benevolência para com eles, que eles também usassem com ela e a sua família. Interessante. Quem era Raabe? Uma prostituta? Como que era a questão cultica da nação dela? Idolatria. Por que que ela toma essa decisão, irmãos? Por que que ela decide romper com toda a sua experiência em Jericó? Ela só ouvira falar no poder do grande Deus. Mas ela toma uma decisão e ela resolve dar uma guinada na vida dela. Ela resolve partir. Ela vai lá e ela faz o seguinte: ela pede ingresso à tribo de Israel. Ela pede acesso à nação israelita. Ela não pede só para ela, não. Ela faz aqueles dias prometerem que tanto ela quanto seus pais, sua mãe, seu pai, seus irmãos seriam levados ali juntos. Quando eu pergunto para você o quanto nós estamos preocupados com a nossa família, o meu eixo familiar, por parte da minha mãe, assim que nós conhecemos, não chega a 30 pessoas, já incluindo os netos, inclusive os meus 2 netos. Mas eu tenho tido uma preocupação de orar a Deus, para Deus salvar a minha família. Hoje, eu só tenho um cunhado, um sobrinho e uma sobrinha que não aceitou Jesus. O restante da minha família toda segue a Senhor. Nós temos que pagar nosso coração. Raabe pagou um preço alto, porque ela poderia ter sido sacrificada pelo seu rei, por ela tomar a decisão de se colocar a favor de Israel e querer mudar a sua vida. Todos nós temos o direito de mudar de vida. E quando Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não está dizendo: vem você, vem você, vem você. Venham todos. Raabe literalmente estava cansada de se colocar para os homens, de ser objeto na mão de homens vil que fazia dela simplesmente um instrumento de prazer. E apesar do temor, ela investe no futuro. É preciso tomar decisão, é preciso sair do lugar comum e avançar, porque se Deus te manda aí, Ele não vai te deixar entrar numa furada.
quando ele colocou no coração de Raabe que ela deveria proteger os espias, ela estava protegendo não apenas 2 homens, mas uma nação imensa que estava por trás deles. Deus tem nos chamado para sair do nosso lugar e colocar a nossa cara diante dele. Porque quando nós saímos ao campo, quando nós nos expusemos diante da batalha, o Senhor vai nos honrar, o Senhor vai nos abençoar. E sabe o que acontece? Se você quiser acompanhar, lá no livro de Josué, no capítulo 2, né, a partir do versículo 13 e 14, diz assim: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, e assim como usei de misericórdia para com também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis o sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também aos meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Vida e morte são 2 caminhos certos para nós. Sim ou não? Talvez a morte física, nós não sabemos quando Jesus voltará. Alguns não passarão pela morte física, mas poderão passar pela morte espiritual. Agora, uma coisa a gente tem como previsibilidade: viveremos até um certo tempo e depois nós morreremos. Voltaremos ao pó da terra de onde fomos chamados. Mas como que nós iremos ao pó da terra? Pactuado com Deus ou rompido com Ele? Decisão tomada de entrarmos para sermos ressuscitados, assim quando Ele retornar para buscar a tua igreja, ou nós ficaremos para sempre na eternidade, aonde há ranger de dente, bicho não morre, fogo não se apaga e o diabo domina. Raabe não queria mais a vida dela. Raabe decidiu sair dali. Eu imagino, né, assim me veio à cabeça, né, que Raabe pegou uma colinha com o que está escrito lá em Deuteronômio. O Senhor leva Moisés, né, ali diante do Monte Ebal, Monte Gerizim, Monte da Bênção, Monte da Maldição. E ele diz, vocês têm que escolher qual caminho que vocês tomar. Porque o interessante de Deus, o que eu acho mais, é que o Senhor não me obriga a tomar atitude. Ele não me obriga a tomar decisão. Ele me propõe a decisão certa. E ele faz isso várias vezes. E nesse texto aqui é muito claro, quando ele diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele dá a cola para o povo, ele diz assim: escolhe, pois, a vida para que vivas. Quem? Tu e a tua descendência. Quando o Senhor me abençoa, Ele quer abençoar a minha casa. Quando o Senhor te abençoa, Ele quer abençoar a tua casa. Portanto, vamos parar com essa história de que fulano está lá, deixa ele para lá, não posso fazer nada. Pode sim. Você pode dobrar os teus joelhos e pode interceder. Você pode dobrar os teus joelhos e pode clamar. Você pode dobrar os teus joelhos e subir ao monte. Deixa eu fazer uma parte rápida aqui, te contar a história de uma mãe. Eu trabalho numa escola há 26 anos praticamente, estou me aposentando nela. E há muitos anos eu conheço uma professora lá, que ela tem um único filho. E esse filho era assim, ó, banda larga, como vocês quiser entender. E aí o que acontece? A preocupação dela com ele era muito grande. Eu me aproximei dela ofertando para ela uma edição do No Cenáculo. Ela gostou e pediu assim: você pode me dar o do próximo mês? Já tem uns 7 anos que eu dou no Cenáculo para ela e eu não cobro. Eu assino, pago e levo para ela. E há 3 anos atrás, esse filho sofreu um acidente de moto, quebrou-se muito, praticamente ia a óbito. Quando ele acordou, dentro da sala do CTI, ela não sabe como, muito menos eu, mas Deus sabe.
Ele abriu os olhos, olhou para ela e disse assim: mamãe, eu quero falar com a sua amiga Vilma. Aí ela disse assim: mas por que você quer falar com ela se você não conhece a Vilma? Ele disse: mãe, eu não sei, eu quero falar com ela. Pede o médico para deixar ela entrar aqui. Aí ela me ligou. Eu fui para o hospital. O médico disse: não pode, ele está muito mal, não dá para entrar, ele está muito quebrado, fraturas expostas, muito sangue. E a gente está evitando contaminação. Eu orava por ele, tempos, e orava por ela. E aí ela perguntou assim para mim: Vilma, não estou entendendo nada. Eu sou a mãe, eu parei. Ele abre o olho e chama. Você consegue entender a relação de quem ora, de quem intercede? 2 dias depois ele foi para casa. Quando ele pisou dentro de casa, ele disse: mãe, chama a Vilma. Aí eu fui. Cheguei lá com aquele baita, daquele homem deitado, todo quebrado. Quando eu entrei no quarto, ele falou: nem se apresenta, você é Vilma? Falei: sim, eu sou Vilma. Mas por que você quer tanto conversar comigo? Ele disse: eu quero abrir meu coração para você. Senta aqui. Eu sentei. E ele disse: olha, eu frequento o candomblé, eu tenho Zé Pilintra como meu santo, ele mandou eu fazer isso, foi ele que causou o meu acidente. E ele começou a abrir o coração, coisas que a mãe dele nunca sonhou que ele fizesse. Ele falou para mim ali naquele 1h30 de visita. E eu deixei ele falar. Quando ele terminou, eu perguntei para ele: eu posso orar por você? Ele disse: mas foi por isso que eu queria que você viesse. E nós oramos. Aquele pé que o médico disse que nunca mais ele pisaria no chão, ele voltou a pisar, voltou a dirigir, voltou a trabalhar. Foi seguir a vida dele, esqueceu de mim. Mas eu não esqueci dele. Passado mais ou menos 1 ano e meio, ele volta a me procurar. E ele diz: cansei da vida que eu estava levando. O que é que eu faço? Aceite Jesus como teu Salvador. Foi lá dentro da varanda da minha sala, meu marido está ali, sabe disso. Nós passamos a fazer um gabinete com ele mensal ou semanal, conforme a necessidade. Hoje esse filho dela está na igreja e ela ainda não. Mas sabe o que acontece de interessante nisso? Ela se afinou tanto com Deus, de tanto nós orarmos juntas, e por outras situações que eu não pretendo expor a respeito desse rapaz aqui, não se preocupe, ele não é homossexual, é homem normal, né? Só para você não ficar assim achando que eu estou querendo esconder isso. Mas por que eu estou te colocando? É o poder da intercessão de uma mãe. Aí eu conversei com ela sobre os assuntos que ela não sabia. E ela disse: não posso fazer mais nada da minha vida que não ser dobrar os meus joelhos diante de Deus e clamar. Eu ontem estava no Sana, ela me mandou um zap: estou subindo ao monte. Porque faz mais de 3 meses que nós vamos ao monte toda segunda-feira orar por esse filho. E você sabe o que acontece? O filho já está em Jesus e daqui a pouco ela também estará. Porque o poder da oração é algo que você não pode renegar. Não deixe de crer, não deixe de crer, não deixe de ver a glória de Deus entrando na tua casa, trazendo libertação e salvação. Tome decisão. Não importa se você acordou de manhã, o marido está lá torcido de bêbado. Levante a tua mão e profetize em nome de Jesus. Ele virá para ti, Senhor. Porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E quando nós oramos, quando nós intercedemos, nós geramos comunhão através do Espírito. E ainda que a pessoa não te conheça, ela saberá que você é um intercessor. Imagine quando isso for a família. Escolha a vida, escolha a família, para que tua descendência seja abençoada. Essa foi a decisão de Raabe. A atitude dela foi: eu quero ir embora de Jericó, mas eu não quero ir sozinha. Eu quero um novo futuro. E ela casa com Salmão. Salmão vai gerar Boaz, que vai gerar Jessé, que vai gerar Davi. E aí vem toda uma descendência de história de vitória na vida de mulheres que tomaram decisão no escuro, mas confiando que o Deus que elas iam servir era mais do que poderoso. Saia do teu lugar e tome decisão na tua vida. Quero falar agora com você sobre essa última mulher, né? Interessante essa história de Safira. Eu nem anotei praticamente nada sobre Safira. Safira, você abre lá no livro de Atos, no capítulo 5,
nós encontramos ali um casal, Ananias e Safira. Um casal tão bonitinho, né, Pedro? Parecia tão romanticamente traçado os dois para dar certo, né? Oh, meu Deus, eles eram tão emboladinhos um com o outro, que naqueles dias estavam se vendendo as propriedades por causa da perseguição, e os apóstolos, né, recebiam todo o valor dos bens que eram vendidos e compartilham com os que tinham necessidade. Irmãos, isso é uma coisa muito séria que a gente fala agora. Atitudes que podem gerar a morte. A única coisa que eu coloquei aqui, Safira, um acordo de morte. A mentira gerada pela cobiça. Talvez, ao ouvir essa exposição, alguém consiga pensar assim, poxa vida, eu preciso rápido sair desse lugar e pular mais um pouquinho para frente para a glória de Deus. Ananias senta com a sua esposa, por isso que eu digo que eles pareciam tão aconchegadinhos, né? E diz assim, Sá, aí ela deve ter dito, fala, Ni, né? Ó, a gente vai vender, vamos botar um valor nosso hoje aqui, um valor bem alto. Ó, a gente está vendendo isso por 150 mil. Ah, pô, dar 150 mil para eles é muito. Quando perguntarem, diga que nós vendemos por 50, tá ok, amor? E eles partem para os apóstolos. Mas antes que a gente fale sobre o que aconteceu ali, eu queria dizer para você que os olhos do Senhor estão sobre nós como chamas, constantemente. Não há nada que eu faça que fique oculto aos olhos de Deus. Nem que eu pense, nem que eu fale. O Salmo 139 diz que a palavra ainda não nos chegou aos lábios e Deus já sabe todas. Eles fazem um acordo e partem para o templo, onde estavam os apóstolos. E Pedro pergunta, e aí, Ananias? Por quanto você vendeu a tua herança? E ele diz, vendi botando os nossos valores. O texto não menciona valor. Vendi por 100 mil. Ou por 50 mil. Vocês conhecem a resposta que Pedro dá para ele? Quando nós lidamos com pessoas ungidas pelo Senhor, nosso temor tem que ser maior. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que revela e se revela àqueles que... E naquela hora Pedro diz para ele, olha, não é a mim que você está mentindo. Você está mentindo ao Espírito Santo. E o que acontece com esse homem, irmãos? Pastor Bruno deu a cola lá atrás. Morre, não é isso? E não teve nem tempo de velório, né? Morreu, empacotou e mandou para o cemitério. E aí vem Dona Sá, toda feliz da vida, né? Quando ela bota o pezinho no templo, Pedro pergunta a mesma coisa para ela. Sabe por que ele pergunta a mesma coisa? Ele esperava uma atitude diferente dela. Ele poderia ter feito outra pergunta, mas ele pergunta a mesma coisa. Porque ele esperava uma outra atitude. Às vezes Deus está falando com você uma mesma coisa 1000 vezes, porque ele de atitude, e você dê a ele a resposta que vai alegrar o coração de Deus. Porque alegrar o coração do homem é fácil, mas alegrar o coração de Deus é difícil, porque impõe renúncia. Por isso que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Não existe evangelho sem cruz. Não existe. Facilidade é facilidade. Adoração é adoração. A adoração propõe. Abnegação, negação. Amém? Porque nós precisamos romper com a cadeia do passado. Quando chega ali diante do apóstolo e pergunta, e aí, Safira? Por quanto que vocês venderam?
Pensa na chance que aquela mulher teve de não ter sido morta. Pensa na chance que aquela mulher teve de ter mudado o destino da vida dela. Mas ela estava afivelada com seu marido. Irmãs, eu sou casada há 33 anos. Não vejo problema nenhum de ser pactuada com meu marido. Desde que o pacto com ele não seja para o mal. Não tem problema nenhum que você seja aliançado com teu marido, esposo com a tua esposa. Desde que vocês não coadumem para o mal. Aquele casal, eles estavam tramados entre si. Que eles, tipo assim, vamos passar a perna. O que diz para eles? Estando o imóvel nas mãos de vocês, vendendo ele, vocês não poderiam ter retido todo o dinheiro para vocês? Do momento que vocês decidiram dar, por que vocês não deram os 100%? Por que vocês retiveram? Porque esse sentimento de ganância, de sempre querer, parece que ele coabita em nós, sabe? Involuntariamente, mesmo quando nós não queremos. Deus não exige que nós demos a Ele qualquer valor. Mas quando damos, tem que ser aquilo que é dele de direito, né? E aí eu só dou uma passada rápida na questão do dízimo. Quantas pessoas recebem X mais cento na hora da entrega do dízimo? Deixa eu te falar uma coisa que não sou eu que digo, mas é Malaquias. Roubarás o homem a Deus? Olha que coisa louca. E o Senhor mesmo responde, sim, nos dízimos e nas ofertas. Porque Deus sabe exatamente quanto você ganha e quanto você deve dar. Isso também é atitude, irmãos. É a atitude de eu querer devolver a Deus aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que devolver. E eu não me preocupar, porque a palavra diz, fui moço, hoje sou velho. Eu nunca vir a desejar, a mendigar o pão, a descendência do justo. Às vezes, nós perdemos a oportunidade de sermos prósperas, porque a nossa atitude é meio a la Safira. E quando o Senhor pergunta para ela, com a cara mais sem vergonha que vocês podem imaginar, com a cara mais descarada que você imagina, ela vai lá e diz que ela vendeu pelo valor que o marido tinha combinado com ela. E aí, algo tremendo acontece nesse instante, porque o Pedro diz assim para ela, olha, ela chega no templo 3 horas depois que o marido tinha pegado a mentirinha básica dele. Versículo 9 do capítulo 5 diz assim, tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram notícia desse acontecimento. Ela queria ficar juntinho dele, foi ficar lá no cemitério. E provavelmente no inferno. Porque a decisão, a atitude que esse casal toma, não é a atitude que Deus espera de mim, não é a atitude que Deus espera de você. Deus quer que nós usemos a palavra da verdade. Porque com a verdade, nós vamos destruir os sofismas de Satanás. Mentiroso é ele, nós não. Nós somos usados para pregar a verdade que liberta. Por isso Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não sou eu, pastora, não é o reverendo Bruno, não é o bispo Mano. Não adianta vir nenhum milagrento aqui dizer para você que vai mudar a sua história se você não quiser mudar a sua história.
Ruth mudou a história dela porque ela quis. A atitude que ela tomou foi de abandonar a terra de Moabe, os seus deuses, e seguir a Noemi. Raabe mudou a sua história porque ela tomou a decisão de romper com a sua nação, né? E criar uma nova história para ela. Orfa e Safira se deram mal, porque também elas tomaram decisões erradas. Vida ou morte? O que vais escolher? Nós temos sempre essa proporção de graça. Eu escolho Deus e corro todos os riscos de ser muito abençoada com Deus. Eu abro mão de Deus e corro o risco de ter a minha vida amaldiçoada para sempre. Lembrando a você que quando você vem com Deus, Deus entra na tua casa, Deus muda a história da tua família. Deus muda o curso do seu rio, sim, porque Ele pode. A palavra que eu trouxe para vocês hoje é essa. Finalizo dizendo para você, quanta influência errada acontece no interior das nossas casas. Quantas vezes, coisinhas mínimas, irmãos, são tratadas no interior do lar, que pode levar uma família inteira para o inferno. Porque tem o consentimento, às vezes, do pai, às vezes da mãe. Quantas vezes o pai é mais duro com o filho, a mãe diz, coitadinho, deixa ele, deixa ela. Às vezes ela aparece grávida com 13, 14 anos dentro de casa. Às vezes ele aparece sendo perseguido pela polícia com 13, 14, 15 anos. Porque os dois não foram firmes em trabalhar a questão do bem. Como tem sido a tua casa? Um lugar de influência para Deus, onde Deus reina, ou um lugar que a influência do mal tem dominado a tua casa? Não te conheço, não sei o que você trouxe no coração, não sei qual seria a tua preocupação em relação a hoje, né? Se era isso que você queria ouvir, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Atitudes definem destinos. Que destino você tem tomado? Se o pastor Bruno me permite, eu gostaria de orar pela tua vida. Né? Gostaria de pedir a você que se colocasse de pé. Não quero nem te chamar à frente, porque eu não quero te expor, né? Mas se Deus falou no teu coração, né? Se você, durante essa mensagem, você sentiu que você precisa mudar um pouquinho alguma coisa, se você sente que você precisa, né? Às vezes, quando eu usar o termo aqui, deixar de ser frouxo, não quero dizer que você não tenha rigor, né? Mas às vezes a gente relaxa um pouquinho e aí a gente cai numa grande contradição. Eu quero chamar você em nome de Jesus a fechar os teus olhos. E eu quero pedir a Deus que você peça a Deus agora, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Começa a pedir a Deus agora para mexer com a estrutura daquilo que não funciona lá na tua casa. Porque você precisa tomar atitude. Talvez você esteja pensando assim, mas pastora, meu filho tem 18 anos e ele já é um cidadão adulto, ele fez as escolhas dele, mas a casa é tua. É você quem define o que você quer dentro da tua casa ou não. Chega da gente usar essa balela. Chega da gente usar esse chavão para deixar as coisas correrem frouxas. E depois a gente vê a nossa família inteira indo para o inferno. Raabe disse àqueles 2 espias, olha, faça benevolência a mim, ao meu pai, à minha mãe, aos meus irmãos, às minhas irmãs, porque eu não quero que eles pereçam. A gente pode pensar assim, uma prostituta preocupada com o bem-estar da família, hora esta, né? E nós? Fecha os teus olhos agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai.